Dando continuidade, vamos falar agora nesse vídeo sobre o caso da Argentina. Tá? Então vamos falar das especificidades aí da Argentina, a principal região do antigo vice-reino do Prata, e de alguns sujeitos políticos importantes. Vamos falar um pouco, né, sobre as ideias políticas que estavam circulando nesse novo país. Okay? Então, uma das primeiras coisas que é importante a gente observar em relação à Argentina é que nela a gente tem um tensionamento regionalista muito forte. Tá? Então, a Argentina ela tem diferentes regiões, que eu vou apresentar daqui a pouco, assim, as três regiões principais, e ela tem uma disputa interna entre aqueles que defendem a autonomia provincial e aqueles que defendem uma centralização política, que são conhecidos como os unitários. Né? Então, a gente tem, de um lado, os federalistas defendendo maior poder para as províncias, e do outro lado, a gente tem os unitários defendendo a centralização desse território, uma maior centralização política. Tá? Então, assim, após a independência do antigo vice-reino do Prata, a gente tem uma divisão, né, da região. Apesar da intenção de manter unificado todo esse território, o Paraguai obtém a sua independência, então ele não fica vinculado mais à Argentina, e a banda oriental, que depois vai se transformar no Uruguai, né, antes transformando na província de Cisplatina de Portugal e posteriormente do Império Brasileiro, não vão compor esse novo território. A gente vai ver o que acontece aí em relação à banda oriental um pouco mais adiante. Vou guardar um pouquinho isso nesse primeiro momento, né? Então, uma das questões fundamentais para a gente pensar a Argentina é essa questão dessa divisão entre os grupos políticos. Okay? Então, a gente tem esses dois grupos fundamentais, né, que estão tensionando e disputando esse projeto de reorganização, na verdade, de organização. Né? Eu pus reorganização do Estado, mas é de fato a organização de um Estado que está se formando. Né? Então, essa é uma questão central quando a gente pensa a Argentina pós-independência. Então, as regiões que a gente tem são basicamente três grandes regiões. Né? Existem várias outras províncias, mas a gente tem três tipos, digamos, de províncias principais. A maior, em termos de importância econômica e política, de relevância política, é a província de Buenos Aires. Então, a província de Buenos Aires ela tem uma forte presença estancieira, né, que são as fazendas, as grandes propriedades rurais, principalmente vocacionadas para a pecuária bovina. Então, ela tem essa pecuária muito forte na região. E a questão da atividade portuária. Né? Então, Buenos Aires é um porto, né, uma região portuária, e o Porto de Buenos Aires tem uma grande relevância desde o período colonial, como nós vimos nas aulas anteriores, anteriormente vinculado, né, diretamente com o controle do trânsito, né, da movimentação da prata vinda das minas de Potosí. Então, o porto é muito importante aí para Buenos Aires. Quais interesses, né? Quais são os interesses de Buenos Aires como parte aí da Argentina? Basicamente, eles desejam manter o controle aduaneiro, né? Seja o controle da taxação dos produtos que circulam e que passam por aquela região, pelo porto, vindo dos rios do interior, do território, e, consequentemente, o controle, né, desse tráfego de mercadorias entre esses rios, né, como o Rio Paraná e o Uruguai. Tá? Então, eles desejam manter o controle, estabelecer uma taxação, né, e controlar realmente aquela região. Por outro lado, a gente tem a região de Entre Rios, tá? A província, né, de Entre Rios, a província de Santa Fé, que são conhecidas justamente como as províncias do litoral dos rios. Essas províncias, por sua vez, têm interesse completamente oposto ao de Buenos Aires, diametralmente oposto ao de Buenos Aires. Eles querem o livre comércio dessa região fluvial, né? Eles querem que os rios não sejam controlados, não sejam taxados, que as mercadorias possam circular livremente por esses rios. Tá? Então, a gente tem um interesse assim, bem explicitamente oposto. E, por fim, a gente tem aquelas que são conhecidas como as províncias do interior, né? Que tem
Córdoba, Mendoza, Tucumã também entraria aí, eu não citei, mas Tucumã também, que em função de toda uma trajetória desde o período da colônia, elas desenvolveram uma dinâmica econômica e cultural bastante própria e independente em relação a essas outras duas, né? Então, elas têm uma dinâmica própria, ou seja, são regiões que pertencem ao mesmo país, mas que são bastante distintas entre si, têm suas peculiaridades e interesses não conciliados entre si. Vamos dar uma olhada agora aqui no mapa, tá? Esse mapa é um mapa de 1865, já tinha esquecido, é um mapa de 1865, um pouco mais adiante, mas que dá para a gente ver algumas dessas regiões, tá? Então, cadê o mouse? Aqui o mouse. Então, aqui a gente tem a província de Buenos Aires. Opa, não é mouse. O mouse não está querendo ajudar muito, acho que é a superfície aqui que ele não está reconhecendo muito bem. Melhorou. Então, a gente tem aqui a província de Buenos Aires, como vocês podem ver aqui, a província de Buenos Aires, ela fica bem na saída dos rios, né? Então, a gente tem aqui o Rio Paraná e o Rio, acho que esse é o Rio Uruguai, né? Então, a gente tem aqui esses dois grandes rios, certo? E Buenos Aires aqui na saidinha, né? A parte central aqui de Buenos Aires, vocês observarem que a cidade aqui, a província vem toda essa região, mas a cidade mesmo é aqui, bem na saída dos rios. E é justamente essa região que quer controlar essa circulação de mercadorias por esses rios aqui, certo? Aqui a gente tem a província de Entre Rios, que fica exatamente entre os rios, né? A província de Santa Fé, coladinha aqui no Paraná, né, no Rio Paraná. Desse outro lado, a gente tem o território que não pertence à Argentina, que depois vai se transformar no Uruguai, que é a Banda Oriental, né? A gente coloca aqui Estado Oriental de Uruguai, Banda Oriental, né? Então, essa região aqui que não faz parte do território argentino. E para cá a gente já tem a província do Rio Grande do Sul, já no Brasil, né? Aqui Brasil, certo? Então, para cá. E mais distante, não aparece muito aquelas províncias que, como eu falei, são as do interior, apenas Córdoba, né? Então, a gente tem aqui a província de Córdoba, Mendoza estaria bem mais para cá. Então, são as províncias do interior que teriam uma dinâmica própria, né? Uma dinâmica econômica, cultural, política mais distanciada dessas regiões aqui, né? De Buenos Aires, Entre Rios e Santa Fé. Pois bem, né? Então aí entra outra questão específica dessa realidade argentina, mas está diretamente ligada a isso, que é a presença da figura do caudilho. Todo mundo aqui já deve ter escutado em algum momento, ouvido essa expressão caudilho. Afinal, tem até uma música do Engenheiro do Havaí, que o cara fala que, né, se for preciso, ele volta a ser caudilho por essas pampas, né, para mudar a realidade dos pampas. Então, essa figura do caudilho, ela é muito presente nas regiões gaúchas, né, de um modo geral, especialmente aí no caso da Argentina, e é muito associada a esse ideário do sul-americano, né? Então, quem é o caudilho? O caudilho, então, é uma figura política, em geral, carismática, um líder provincial, né, que comanda grupos armados. E esses caudilhos eles vão ter uma importância muito grande na oposição a qualquer tentativa de centralização política. Vai ser apenas em 1862, sob o governo do Bartolomeu Mitre, que é defensor do unitarismo, né, dessa centralização política, que vai se alterar a situação. Mas até 1862, essa figura do caudilho, né, que são líderes políticos ou locais, né, ou provinciais, que comandam um grupo armado, vai ser fundamental na oposição à centralização política. E a gente vai ver um pouco aí um dos possivelmente mais reconhecidos, né, mais famosos caudilhos aí da experiência argentina nesse período pós-independência, certo? Vamos então falar um pouquinho antes disso, né? Antes de entrar nessa liderança do caudilismo, que é o Juan Manuel Rosas, vamos falar um pouquinho sobre a questão da Banda Oriental, que nós vemos aqui, né? Banda Oriental, a região onde hoje temos o Uruguai, certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Banda Oriental.
A Banda Oriental antes fazia parte do Vice-Reino do Prata. Mas no decorrer dos conflitos de independência, no primeiro momento, foi até uma das primeiras independências. Já no ano de 1811, sob a liderança do José Artigas, que foi o líder da independência nessa região, declarou-se independência com relação à Espanha, mas houve uma série de reviravoltas. Porque já naquele mesmo ano, Portugal tinha olho, tinha interesse de anexar a Banda Oriental. Mas não conseguiu num primeiro momento, em 1811 foi mal sucedida essa tentativa portuguesa de domínio da região, mas em 1820, 2 anos antes da independência brasileira, Portugal conseguiu controlar e transformou, logo no início do ano seguinte, em 1821, a Banda Oriental na província da Cisplatina, agora anexada ao território brasileiro. Porém, não durou muito tempo, e a gente viu que, inclusive, foi um dos motivos de desgaste na história do Brasil. A gente sabe que isso foi um dos motivos de desgaste do Dom Pedro I, essa tentativa de manter o controle depois da independência, tentar manter o controle sobre a Cisplatina. Não funcionou por muito tempo, e em 1825 foi deflagrada uma nova guerra, agora uma guerra com o Brasil, uma guerra de separação em relação ao Brasil, que temporalmente, durante um pequeno período, reintegrou ela às províncias aí do Rio do Prata, ligadas aí à Argentina, mas não eram os anseios do Uruguai, daquela região. E em 1828, numa negociação contra com a arbitragem da Inglaterra, o Uruguai se formou como um novo país. Deixei aí a bandeirinha do Uruguai só para enfeitar mesmo, para não ficar tão feio o slide. Ok? Mas agora vamos então, voltando à Argentina especificamente, falar um pouquinho sobre um desses grandes líderes que ficou conhecido como um dos mais importantes caudilhos, que foi o Juan Manuel de Rosas, que foi governador da província de Buenos Aires, como eu falei anteriormente, a mais importante economicamente e politicamente região da Argentina, que, no caso, naquele período, vigorava o federalismo político, então os governos provinciais tinham enorme autonomia. Ele ficou no governo da região entre 1829 e 1852, teve um breve intervalo que as autoras não falam, mas um breve intervalo entre 33 e 35, se não estou enganada, mas ele retorna rapidamente ao governo, e uma das características pelas quais ele ficou conhecido foi pelo seu extremo autoritarismo. Ele teria governado a Argentina realmente com mãos de ferro, e foi responsável também pela expansão territorial de Buenos Aires, e essa expansão territorial, por sua vez, valeu das guerras contra os indígenas como forma de aquisição de novos territórios, e como um mecanismo aí que o Manuel Rosas ele utilizou para dominar novas terras, novas regiões e garantir o controle dessas regiões, dando alguma segurança para esses novos proprietários, os proprietários dessas terras que antes estavam sob domínio dos povos originários aqui da América. Então, ele foi um dos principais responsáveis por essa expansão aí de Buenos Aires. Além disso, uma outra característica do Manuel de Rosas foi a questão da aproximação aos setores mais populares da sociedade, aos pobres da sociedade. Então, ele fala bastante, no texto as autoras trazem isso, sobre como era importante ele criar uma identificação dessas pessoas para com a sua figura, para com ele, que essas pessoas se vissem como parecidas com ele, próximas a ele. Ele diz que ele precisou se fazer gaúcho, que ele precisou abrir mão de uma série de regalias e conforto material para que essas pessoas se vissem como ele e o respeitassem, o vissem como igual, e que com isso ele poderia melhor controlar essas pessoas também, e melhor estabelecer seu poder político. Então ele fala, que ele percebe como que os indivíduos que não tinham propriedades, aqueles que não eram ricos, tinham uma grande antipatia para com os ricos e superiores. Então que ele precisava romper com essa antipatia, fazendo-se gaúcho, fazendo-se semelhante a eles.
Então, se por um lado o Rosas ele consegue uma grande aprovação popular, né? Por outro lado, para se manter no poder e como forma de expressão desse poder, ele vai assumir umas práticas bastante repressivas. Então, uma das coisas que as autoras apontam é que, principalmente a partir de 1835, ele assume com mais mão de ferro ainda esse território de Buenos Aires, com plenos poderes, né, um regime bem ditatorial, inclusive valendo-se de toda uma mística política para expressar esse poder como uma obrigação, né, de um apoio visual, com o uso de emblemas, com as cores federalistas. Então, tem toda uma mística aí política em torno da sua figura, de criação dessa identificação e uma expressão pública da lealdade ao seu governo. Aos opositores, ele, né, reservou o lado mais persecutório. Então, vários foram torturados, exilados, e é a partir justamente desses exílios, dessas torturas, desses assassinatos, que ele ganhou a alcunha, né? Assim, era reconhecido por esses oposicionistas como uma encarnação do absolutismo, como se fosse uma figura completamente bárbara, arbitrária, né? Então, ganhou esse tipo de representação por parte dos seus inimigos. E aí foi justamente nesse contexto, então, que um grupo de intelectuais que fazem a oposição ao rosismo, ao regime do Manuel de Rosas, que a gente tem a formação daquela que foi conhecida como a geração de 1837. Essa geração de 1837 são argentinos que, perseguidos pelo regime rosista, foram exilados, principalmente na região do Chile e do Uruguai. Tá? Então, esses intelectuais vão produzir uma série de interpretações, uma série de ideias contrárias em oposição ao rosismo. E a gente vai ver aqui o caso de especificamente, um dos mais famosos deles, né, que é o Esteban Echeverría. O Esteban Echeverría, ele era um escritor, né, um literato, e foi também engajado diretamente na luta política pela tentativa de interromper, acabar com o regime do Juan Manuel de Rosas, né? Apesar dele não ter sobrevivido para ver a queda do Rosas, né? Ele morreu, acho que 2 anos, se não me engano, antes do Rosas ser derrubado. O Esteban Echeverría, como era relativamente comum, a gente vai vendo vários intelectuais têm uma trajetória semelhante. Ele teve uma passagem no Velho Mundo, né? Ele viveu um tempo na França, entre 1826 e 1830, quando ele retornou à Argentina. E lá na França, ele teve um contato, né, com o pensamento ilustrado europeu, com as ideias iluministas, as ideias que tinham circulado, especialmente no pré e pós-Revolução Francesa. E na Argentina ele se tornou fundador de uma das organizações que estava sendo criada em vários países europeus também. Então tinha a Jovem França, a Jovem Itália, né? A Jovem Itália foi a primeira, que era uma espécie de grupo intelectual para pensar a formação de uma nova nação à luz dessas ideias ilustradas que circulavam naquele momento. Tá? E aí a gente vai analisar bem brevemente, né? Vai ser um pouco rápido, até porque eu preciso encerrar isso da Argentina para ainda falar do México, já está um pouco longo esse vídeo, mas falar um pouquinho sobre algumas ideias centrais aí do Esteban Echeverría, que ele entende, né? Ele pensa essas ideias ilustradas à luz do contexto específico da Argentina em que ele está vivendo, à luz do rosismo, né? À luz dessa oposição que ele faz ao regime do Rosas. E nesse contexto especificamente, o Echeverría ele considera que a ideia de cidadania, né, o conceito, a noção de cidadania está intimamente atrelada à necessidade, né, e à noção, à ideia do domínio da razão. Então, a razão ela precisa preponderar, ela precisa estar acima de qualquer outra coisa para que a cidadania seja exercida. Então, ele diz o seguinte, né, que a democracia ela emana do povo, né, ela
ela vem do povo, né? O poder vem do povo, mas o exercício dela, né, a manifestação dela não vai ser fruto da vontade, sim da razão. E o que acontece? Né? Ele considera que as massas, né, as massas populares, muitas das vezes, elas são guiadas simplesmente pela vontade. Ele cria essa diferenciação entre vontade e razão. E a vontade, ela não é racional. A vontade seria uma espécie de impulso, algo irracional, algo que vem quase que dos instintos que não são pensados, que não são organizados, né, que são simplesmente impulsos e que, consequentemente, levariam a mais decisões, levariam ao caos, levariam à desordem, constituiriam problemas. Né? Então, a razão, sim, seria a expressão dessa vontade. Então, não é qualquer um que deveria participar da política. Né? Então, os ignorantes, né, aqueles que não têm, inclusive, emprego, trabalho, que não estão diretamente engajados aí com o interesse da sociedade, para eles esses têm que ser necessariamente excluídos da participação política. Eles precisam, não que essa exclusão seria eterna, essa exclusão seria uma exclusão temporária. Uma vez que esses ignorantes, esses alijados aí da contribuição para com a formação da sociedade se fossem educados, né, fossem preparados, aí sim a gente poderia ter uma democracia mais ampla, uma democracia que se assemelharia aos países do Velho Mundo, que é onde ele viveu e observou e considerou que a realidade era muito distinta daquela que ele enfrentava na América. Então, era preciso que as massas fossem preparadas por via da educação para que aí sim se tivesse uma democracia em moldes amplos. Eu vou, só para finalizar, pegar aqui alguns trechos. Primeiro um trecho dele, de um texto dele, e depois a conclusão que as autoras trazem. Ele diz o seguinte, ó, a soberania só reside na razão coletiva do povo. O sufrágio universal é absurdo, né? Ou seja, todo mundo votar para ele é completamente absurdo. A soberania está na razão coletiva do povo, não na vontade do povo. Né? A vontade para ele é muito perigosa, porque a vontade é impulsiva, é irracional. Continuando. Não é nossa a fórmula dos ultrademocratas franceses. Né? E qual é essa fórmula? Tudo para o povo e pelo povo. Mas sim a seguinte, ele vai reelaborar. Tudo para o povo e pela razão do povo. Né? Então, não é o próprio povo que vai fazer, mas a razão do povo. E o que é a razão do povo? Né? Quem determina essa razão do povo? Então, é um grupo específico, né? São aqueles detentores da razão. São os intelectuais, são as elites políticas, né? São as elites que se confundem, né? Elites econômicas e as elites políticas aí nesse período. Então, para ele, são esses aí responsáveis por deter essa razão coletiva. Não é todo mundo que tem razão. Né? Não é todo mundo que pensa racionalmente, que organiza a sociedade racionalmente. São esse grupo seleto na interpretação dele. Então, é só concluindo aqui com o que as autoras trazem, no trecho bem final na parte da discussão sobre a Argentina, diz o seguinte, né? Sem dúvida, Echeverria se apropriou das referências teóricas dos franceses. Ou seja, elas falam, né, que certamente ele fez uma leitura, inclusive ela cita alguns autores do campo do socialismo utópico, né? Mas seus olhos estavam cravados nos dramas sociais da Argentina naquele período. Então, mesmo que ele teve esse contato com essas ideias francesas, ele está aí lidando com a circunstância que está colocado, o regime político colocado em Buenos Aires, que era justamente o governo de Rosas. E aí diz, Rosas, o bárbaro, o déspota, contava com apoio popular. Tá? Então, isso é um aspecto importante. Como eu falei anteriormente, o Rosas ele tem esse intercâmbio, essa relação muito próxima com as classes populares, e isso, para o Esteban Echeverría, demonstra que não é o apoio popular, a grande participação ou a simpatia por parte das massas que atribui legitimidade a um governo. O cara pode ter a simpatia das massas e ser um bárbaro, ser um autoritário, um tirano, um déspota, que seria o caso aí do Rosas, na interpretação dele. Né? Então, mais do que apoio popular, ou vontade, né, que ele está o tempo todo diferenciando vontade de razão,
é necessário justamente essa racionalidade, esse exercício da razão para que um governo seja justo, legítimo de fato. Né? Então, essa é a questão que ele traz. No próximo, a gente vai fazer um vídeo, vai ser bem mais curtinho, prometo, são só 2 slides, 2 ou 3, sobre o caso mexicano.